uma cidade considerada invencível. Uma guerra que durou uma década inteira e uma estratégia tão ousada que mudou o rumo da história e que até hoje é usada por exércitos, governos e até hackers. Você pensa que conhece o cavalo de Troia, mas a verdadeira história é muito mais profunda. Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel Góes e hoje vou apresentar para vocês o verdadeiro mistério por trás do cavalo de Troia. Uma história real, analisada por historiadores e arqueólogos, que vai além da lenda que todo mundo conhece. A Guerra de Troia é uma das histórias mais famosas da humanidade. Mas diferente do que muitos pensam, ela não é apenas mitologia. Existem evidências arqueológicas de que uma grande cidade chamada Troia realmente existiu no atual território da Turquia e que ela foi destruída por volta do ano 1180 a.C. A história, contada pelo poeta Homero, fala de uma guerra iniciada após o príncipe troiano Paris fugir com Helena, a esposa do rei espartano Menelau. Mas muitos historiadores concordam hoje que isso pode ter sido apenas uma metáfora para algo maior. Disputas comerciais, controle de rotas marítimas e rivalidades entre povos poderosos. Troia não era só uma cidade, era um ponto estratégico entre a Ásia e a Europa, controlando uma das rotas mais valiosas da antiguidade. Isso, por si só, já era motivo para uma guerra gigantesca. As muralhas de Troia eram um dos maiores desafios da época. Segundo registros arqueológicos, elas chegavam a ter 9 metros de altura e paredes duplas tão grossas que podiam parar investidas inteiras. Durante 10 anos, os gregos tentaram vencer a guerra com força bruta e falharam. Isso levou muitos historiadores a acreditar que a guerra pode não ter sido contínua, mas sim uma série de ataques ao longo de uma década, representados como um grande cerco na poesia. E foi exatamente por causa desse impasse que surgiu a ideia que mudaria tudo. Odisseu, ou Ulisses, é conhecido não pela força, mas pela inteligência. Ele era considerado o estrategista mais brilhante do mundo grego, sabendo que atacar Troia diretamente era praticamente impossível. Ele criou um plano arriscado: fabricar um gigantesco cavalo de madeira, esconder soldados dentro dele e convencer os troianos de que aquilo era um presente dos deuses. Esse tipo de truque não era comum naquela época. Por isso, muitos estudiosos consideram essa estratégia a primeira grande operação de infiltração documentada da humanidade. O cavalo foi construído de maneira a parecer um símbolo religioso. Os troianos acreditavam que animais representavam divindades e presságios. Por isso, quando viram o presente deixado pelos gregos, muitos realmente pensaram
que era um sinal dos deuses. Arqueólogos acreditam que o cavalo era oco por dentro, feito com grandes tábuas serradas manualmente, e tinha dimensões enormes, já que comportou guerreiros armados. O plano incluía até uma falsa retirada. Os gregos queimaram seus acampamentos, embarcaram nos navios e desapareceram no horizonte. Mas só fingiram ir embora. Os troianos comemoraram o fim da guerra. Puxaram o cavalo para dentro das muralhas e festejaram até tarde. Alguns sacerdotes, como Laocoonte, tentaram alertar sobre o perigo, mas suas vozes foram ignoradas. Quando a madrugada chegou, a cidade dormia profundamente. E então, lentamente, o cavalo se abriu. Os guerreiros gregos que estavam escondidos lá dentro desceram silenciosamente e abriram os portões da cidade. Enquanto isso, a frota grega, que havia voltado à noite, aguardava do lado de fora. Foi o fim da cidade considerada invencível. Aqui começa a parte mais misteriosa da história. Historiadores modernos discutem até hoje se o cavalo de Troia realmente existiu ou não. Existem 3 grandes teorias. A primeira é que o cavalo existiu de verdade. Era literalmente um enorme cavalo de madeira, usado como disfarce para uma tropa de elite. A segunda teoria diz que o cavalo era uma metáfora. Alguns arqueólogos acreditam que cavalo pode ter sido o nome de uma arma de cerco, como um ariete, usado para quebrar portões. E a terceira teoria sugere que foi um fenômeno natural. Em algumas línguas antigas, a palavra cavalo também se associava a um terremoto. Troia ficava exatamente sobre uma falha sísmica ativa. Um tremor poderia ter derrubado as defesas da cidade, e os poetas transformaram o evento em metáfora religiosa. Nenhuma dessas teorias é totalmente confirmada, e é esse mistério que mantém a história viva há mais de 3.000 anos. O impacto do cavalo de Troia vai muito além da guerra. Hoje, a expressão cavalo de Troia é usada para operações militares, estratégias políticas, ataques cibernéticos, golpes e espionagem. É sinônimo de infiltração inteligente. A história atravessou séculos porque ensina que, às vezes, a maior força não é a força física, mas a mente. E essa é a verdadeira história menos e o verdadeiro mistério do cavalo de Troia. Uma mistura de arqueologia, estratégia militar e poesia antiga, que continua viva até hoje. Se você gosta de mistérios, história e curiosidades profundas como essa, deixe seu like e compartilhe. Eu sou o Daniel Góes e a gente se vê no próximo vídeo.